Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, finalmente há acordo. Bruxelas e Washington chegaram a um entendimento para as tarifas. Em Portugal, as empresas ficam satisfeitas com a diminuição da incerteza, mas continuam apreensivas. Depois, a evolução da economia portuguesa. De seguida, falo com a Diana do Mar e o Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com o acordo União Europeia-Estados Unidos para as tarifas. O entendimento foi alcançado na Escócia por Donald Trump e Ursula von der Leyen. A tarifa máxima nas exportações europeias passa a 15%, mas deixou dúvidas no ar. As empresas de alguns dos principais setores em Portugal reagiram com expectativa por um lado e por outro com alívio por causa da diminuição da incerteza. Comigo está a Diana do Mar, que acompanhou este tema. Olá, Diana. Este é um tema complexo por vários motivos. Os 15% não são generalizados, aplicam-se a um leque de produtos que ainda não está totalmente definido. Por outro lado, há isenções, há ainda vários setores que partem de posições diferentes, que tinham tarifas diferentes antes de tudo isto. Ainda assim, nesta altura, que ponto da situação é que é possível fazer sobre este tema? Isto tendo em conta que, quando o acordo foi anunciado, ficaram algumas dúvidas, não é? Sobre se certos setores estavam ou não incluídos nos 15%. Olá, Hugo. Ora bem, o acordo foi então anunciado com essa premissa base, esse teto máximo de 15%, essa é a regra, mas como explicaste bem, há uma série de exceções. Em primeiro lugar, está previsto um regime de isenção para produtos considerados estratégicos e aqui noto a semântica para determinados produtos químicos, determinados medicamentos, determinados produtos agrícolas, o que significa, só por aqui, dá para perceber que há muito ainda por definir. O que é que se sabe? Os automóveis europeus que chegarem aos Estados Unidos vão ter um desconto, face àquilo que é cobrado desde março, passam de uma tarifa de 27,5% para os tais 15% máximo, e o mesmo sucede com as peças automóveis. Mas para falarmos aqui um pouco mais desta indefinição, é sintomático o facto de o acordo foi anunciado no domingo e a própria indústria de componentes automóveis só desfez a dúvida dias depois do anúncio do acordo, ou seja, quando a Comissão Europeia publicou uma fact sheet em que explica que sim, as componentes automóveis estão incluídas neste acordo e, portanto, com a taxa máxima de 15%. E vale a pena recordar que esse é um setor importante da economia. Sim, os Estados Unidos representam empresas que trabalham nesse setor. Os Estados Unidos representam 5% das exportações nacionais de componentes automóveis. Outra grande incerteza, e este é um dossiê muito sensível, prende-se com as tarifas a aplicar aos vinhos e às bebidas espirituosas. Ora bem, tem havido negociações aparentemente quase minuto a minuto. Este é mesmo um dossiê prioritário para ambos os lados, não se pensa só que é para a Europa. Portanto, a União Europeia depende muito do mercado americano e o mercado americano também, portanto, para ambos é satisfatório que haja a chamada taxa 0 por 0, e era isso que estava a tentar ser alcançado, mas com a entrada em vigor do acordo iminente não foi possível chegarem a um entendimento. As negociações estão previstas a retoma para outono e essa dúvida também só foi desfeita esta quinta-feira, portanto, véspera da entrada em vigor do acordo, quando um porta-voz da Comissão Europeia esclareceu que sim, avançam mesmo agora a tarifa de 15% contra a atual penso, na ordem dos 10%. Depois, além de não haver ao dia de hoje, em que estamos a gravar, véspera da entrada em vigor do acordo, nenhum documento oficial com a lista dos produtos que são abrangidos, é também de notar que há uma série de asteriscos relativamente a este acordo comercial. Basta pensar, só para dar um exemplo, que para já vão manter-se as tarifas de 50% sobre as exportações europeias de aço e alumínio para os Estados Unidos. Depois, há casos ainda de enorme incerteza. Sim. O principal, bastante estratégico, também diria para os dois lados do Atlântico, são os produtos farmacêuticos. Mais uma vez, as últimas informações da União Europeia apontam para determinados produtos, depois de inicialmente ter ficado a ideia de que estariam completamente fora deste acordo, mas ainda esta semana a própria Federação Europeia das Associações e Indústrias Farmacêuticas emitiu uma declaração e diz que continua a analisar todas as informações que saem relacionadas com o acordo, tanto por parte de Bruxelas como as emitidas pela Casa Branca, que, note-se, diferem em alguns pontos. E diz que as principais implicações para este setor permanecem incertas. Portanto, já há indústrias, já há empresas, grandes farmacêuticas a falar, a antecipar, estimar custos, mas na verdade ainda está por esclarecer aqui dentro deste grande setor o que é impactado. E notar, mais uma vez, também como no caso dos vinhos e das bebidas espirituosas, que este é um dossiê muito sensível,
porque por um lado os Estados Unidos dependem fortemente da indústria farmacêutica europeia e por outro, por ordem de razão, as empresas farmacêuticas que têm sede na União Europeia dependem muito e ganham muito com o acesso ao mercado norte-americano. E por cá, em Portugal, nós no Negócios tivemos a oportunidade de escutar alguns dos principais setores. Com que impressões é que ficaste? Bem, acho que, embora talvez pareça um bocadinho coloquial a expressão, mas podemos falar aqui de um sentimento de um copo cheio e o copo meio vazio. Ora bem, por um lado, claramente satisfeitas com o acordo no sentido em que traz previsibilidade e isso é um bem que é caro a qualquer empresa. Por outro, estão apreensivas com os efeitos diretos. Os Estados Unidos são o quarto maior destino das exportações nacionais e o primeiro fora da União Europeia, e depois com os indiretos. E não é despiciando o facto de poderem levar por tabela, usando aqui a expressão de uma das associações que ouvimos, é que as exportações nacionais mexem também com as tarifas, ou podem vir a mexer com as tarifas que os Estados Unidos impuserem aos mercados concorrentes, caso têxtil, caso salgado, ao Brasil, ou uma Índia, uma China, etc., porque podem depois desviar os fluxos comerciais para a União Europeia. Mas depois também é importante ver o que acontece dentro da própria Europa. Portanto, no caso do azeite, por exemplo, um caso em que também aparentemente não há totais certezas ao dia de hoje. Os produtores nacionais podem ser atingidos diretamente, os que exportam para os Estados Unidos diretamente, mas depois há muitos que exportam, e grande parte das nossas exportações para a Espanha e Itália, dois dos maiores fornecedores de azeite aos Estados Unidos. Portanto, se eles venderem menos, nós, por ordem de razão, também venderemos menos. É mais um grau de complexidade, no fundo, porque interessa saber exatamente. Não apenas qual é a nossa tarifa, mas qual é a tarifa que se aplica ao vizinho do lado. Por outro lado, há aqui outras, há muitas variantes, não é? Por exemplo, há uma das associações com quem falamos notava, por exemplo, que não quer dizer que com o aumento dos preços, fruto do aumento das tarifas, haja um efeito direto, digamos assim, ou uma relação direta no consumo. Ou seja, há um consumidor americano pode estar disposto a pagar mais por determinado azeite ou vinho português, a acompanhar essa subida de preço, digamos assim. Agora, na generalidade é fácil perceber que uma tarifa ou um teto tarifário máximo de 15% é melhor do que os 30%, o valor que tinha sido anunciado por Donald Trump antes de ter sido alcançado o acordo, melhor do que 50% ou até 200%, que foi números onde já estivemos a falar. Portanto, depois há aqui outros setores, caso do têxtil e do calçado, que até podem ganhar aqui algum fôlego. Há um certo otimismo no sentido em que há empresas e há produtos, mesmo dentro de um setor, que têm taxas diferentes. É o caso do têxtil e do calçado, como eu dizia, porque a tarifa, por um lado, pode ser benéfico, porque a tarifa de 15% não é muito diferente de uma média, se podemos falar assim, de 10% no caso do calçado, por exemplo, e há produtos dentro destes dois subsetores dentro destes setores que têm taxas diferentes e bastante mais elevadas. Vou dar um exemplo. Há produtos no calçado português que têm taxas de 38%. Há produtos no têxtil que têm taxas de 25%. Portanto, há quem venha a ganhar até com este teto máximo definido pelos Estados Unidos agora neste acordo com a União Europeia. Diana do Mar, e as tarifas, o acordo para as tarifas entre a União Europeia e os Estados Unidos. E agora, a evolução da economia. O produto interno bruto cresceu 0,6% em cadeia no segundo trimestre. São números do Instituto Nacional de Estatística, publicados nesta semana. Em termos homólogos, o crescimento foi de 1,9%. Comigo está o editor de Economia do Negócios, Paulo Ribeiro Pinto. Paulo, olá. Que leitura é que podemos fazer destes números, este 0,6% de crescimento em cadeia e 1,9% homólogos? Há uma leitura imediata que podemos fazer, é que a contração que tínhamos verificado no primeiro trimestre, que foi de 0,4 e não 0,5 como inicialmente estimado, foi completamente anulada por este crescimento em cadeia de 0,6. Isso é uma boa notícia porque permite que a economia recupere um bocadinho, não muito, daquilo que perdeu entre o último trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025, mas mesmo assim foi muito pouco. Estamos a falar de 150 e tal milhões de euros, é uma coisa mínima, é uma gota d'água quando estamos a falar de um total trimestral à volta dos 61 mil milhões de euros de criação de riqueza no país. Mas é bom porque conseguimos anular essa tal contração do primeiro trimestre. Não é bom ou não é tão bom assim, porque
torna a economia portuguesa muito mais lenta na recuperação que era suposto nós estarmos a ter e a regressar até a níveis de crescimento à volta de 0,8, 0,9 trimestrais, à volta disso. E portanto estamos aqui numa situação em que sim, é bom termos este crescimento, é de facto positivo, mas não é suficiente para chegarmos ao final do ano com um crescimento assim tão significativo quanto isso. Há aqui adicionalmente outro elemento que podemos sujeitar à análise, que é o facto de estarmos a olhar para evoluções trimestrais. Vou-te convidar, Paulo, a escutarmos estas declarações do economista António Nogueira Leite, que esteve no programa do Negócios no Now e disse isto. Para termos uma ideia da evolução da economia, temos que alargar um bocado mais a análise, porque eu consigo sempre encontrar o intervalo de trimestres que me conta uma determinada narrativa. Agora, a economia de facto não está extraordinária. Aliás, já há muito tempo que não está extraordinária. É a tal questão do horizonte, não é? Olharmos para um trimestre ou para um elemento mais alargado. Se nós fizermos uma leitura histórica da série histórica do INE, e podemos ir até 1995, tendo os dados comparáveis, vemos que de facto o primeiro semestre, tendo em conta que isto ainda é uma estimativa rápida, mas normalmente confirma-se, mas olhando para o primeiro semestre deste ano e comparando essa tal série histórica até 1995, o facto é que este crescimento é muito curto. E apesar de nós termos sempre historicamente crescimentos no primeiro trimestre mais baixos e depois recupera no segundo, este ano é manifestamente pouco, é manifestamente curto, tendo em conta aquilo que nós historicamente conseguimos fazer no primeiro semestre dos anos. Resta então aquela pergunta obrigatória, não é? O governo tem uma meta 2,4 para o ano, é execuível ou não é? É muito exigente. Se é execuível, sim, matematicamente até pode ser execuível. Se nós tivermos um crescimento, por exemplo, no ano passado, o quarto trimestre, e por isso é que depois tivemos uma contração tão grande, mas o quarto trimestre de 2024 teve um crescimento de 1,2%, se não estou em erro, se a memória não me falha, que é um crescimento extraordinário e que ninguém estava à espera, portanto, e deu um debate muito aceso na altura do porquê é que isto estaria a acontecer. Ora, aconteceu porque houve medidas do governo extraordinárias, como o bónus das pensões ou o alívio do IRS, que vai acontecer este ano outra vez, e portanto há economistas que dizem sim, é possível que nós conseguimos atingir uma meta à volta dos 2,2%, mas dificilmente chegaremos aos 2,4%. É muito exigente, de facto, chegar. Medidas como essa, de resto, dariam um pano para a conversa, porque, enfim, deveriam ser canalizadas. Ainda temos as tarifas, como falámos há pouco. O pagamento do IRS do ano seguinte, toda uma outra discussão. Toda uma outra discussão, é verdade. Portanto, ainda nos levaria a outras discussões e tudo isto pode mudar. Paulo Ribeiro Pinto, e a evolução da economia neste segundo trimestre de 2025. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Obrigado por ouvir. Desta vez marcamos encontro não para de hoje a 8 dias, mas para setembro. Vamos fazer uma pausa para férias. Obrigado novamente por ouvir. Até lá.